Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando convida a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com o oferecimento da Mais Cabelo, você pode emagrecer com saúde, sem queda capilar, com a Mais Cabelo, o programa mais slim da Mais Cabelo, é espetacular. E, rapaz, a chuva começou. Então, você pode estar emagrecendo, tem mais cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Então, procura agora mesmo, chama eles aí, faça avaliação grátis. Tem também aí na descrição e no comentário fixado o produto Exo Mais, que é para você cuidar do seu couro cabeludo. Cara, é tratamento totalmente inovador. Então, conheça agora mesmo a Mais Cabelo. E todos os nossos outros patrocinadores estão aí também na descrição e no comentário fixado. Olha, trazer aqui agora informações importantes para vocês. Roda a vinheta. Fala galera, seguinte, olha só, tô vendo muita gente falando do valor do Vitão, né? 81 milhões e 900 e o pessoal falando, pô, o Flamengo pagou muito caro no Vitão. Realmente, é um valor alto, mas o mercado brasileiro, você, um jogador revelação de um time, tal, um zagueiro de alto nível, por mais que ele não esteja num excelente momento, ou que não tenha começado como esperado, ele tem números bons, mas não tenha começado como esperado, teve a falha contra São Paulo, ok, mas, pô, eu ainda acredito que ele pode brilhar, tá? Ele estava sendo até avaliado por seleção brasileira na época, entendeu? Então, gente, eu ainda confio, tá? Como no começo o Léo Pereira também, já falei algumas vezes sobre isso. Eu ainda confio que o Vitão pode arrebentar no Flamengo, tá? Ainda confio que ele pode arrebentar. Mais 81,9 milhões seria muito dinheiro, né? Quase 12 milhões de euros seria muita coisa num zagueiro, por mais que fosse revelação, seria muita coisa por um zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Agora, a questão é que eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me explicou, me lembrou da questão que o Flamengo não conseguia de jeito nenhum receber o valor, aqueles valores lá da venda do Thiago Maia para o Internacional. E o Flamengo chegou a acionar o CNRD e tal para tentar receber, não conseguia receber de forma alguma. E aí o Flamengo encontrou uma solução. Beleza. Eles estão querendo vender o Vitão, estão pedindo muito pelo Vitão? Ok. Vocês estão pedindo alto pelo Vitão, mas eu vou pagar o valor abatendo do montante o valor total que eu tenho da dívida do Thiago Maia. Eles aceitaram, o Flamengo fechou o negócio, tá? Então, aos cofres do Flamengo, a um curto prazo mesmo, o valor que saiu dos cofres foi muito menos do que o valor total. Então, é um valor bem abaixo, tá? Você tem que abater, aí eu não lembro exatamente o valor do Thiago Maia, 5 milhões de euros, eu não lembro exatamente, mas você abate do valor total, e aí você tem um valor mais justo por um zagueiro, né? Justamente esse valor que o Flamengo pagou aí no Vitão, abatendo, tá? Vai constar, óbvio, no demonstrativo do Flamengo o valor total de 81.900, mas o valor real que custou num curto prazo aos cofres do clube foi bem menos, ok? É só para explicar um pouco dessa situação aí do Vitão, que muita gente não lembrava que tinha o abatimento do montante aí da dívida deles com o Flamengo pelo Thiago Maia. Galera, uma informação aqui importante foi trazida aí pelo pessoal lá que trabalha com o Mauro Santana, o Bruno Lemos. Eles trouxeram ali uma informação que o Luiz Araújo está sendo preparado para o jogo do Flamengo diante do Cruzeiro na Libertadores, no jogo do dia 12, tá? Não há certeza que o Luiz Araújo ficará à disposição nos jogos anteriores. Então o Flamengo trabalha com a hipótese de preparar, então, o Luiz Araújo, o atacante Luiz Araújo, para o jogo diante do Cruzeiro. Flamengo que já deve ter o Lucas Paquetá, que já está retornando, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, que muito provavelmente deve retornar também, que já está treinando com bola, né? Não digo integralmente com jogadores, mas já está treinando com bola. O Gonzalo Plata, que está com uma tendinite, mas que está já correndo em volta do campo, deve ser outro jogador que vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para os jogos da Libertadores. E aí você tem esses jogadores que estão retornando. E tem o caso do Luiz Araújo, que está sendo preparado principalmente para esses jogos da Libertadores, tá? Vale lembrar que o Luiz Araújo é um jogador que foi pretendido, inclusive, pelo Cruzeiro. O Flamengo acabou não negociando. Foi até bom, porque
poderia ser um jogador, uma arma do Cruzeiro contra o Flamengo. Acho o Luiz Araújo um jogador decisivo, importante. O Gonzalo Plata também, dois jogadores importantíssimos, agudos, 2 pontas importantes. E a gente tem aí, então, esses retornos importantes aí, contando também o Luiz Araújo, que deve estar voltando para o jogo diante do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Olha só, uma informação importante aqui, cara, tô vendo a imprensa argentina, latina, cara, uruguaia, cara, tudo quanto é imprensa, todas, cara, impressionante, tudo aqui na América do Sul noticiando que o Thiago Almada está fechando com o River Plate, vai ser anunciado, vai assinar com o River Plate, que o Flamengo tinha dado tinha começado um balão no River e o River devolveu o balão e está fechando com o Thiago Almada por menos valor do que o Flamengo, né, ofereceu. Tá saindo, o Sebastian Schlurer agora trouxe também que o River já fechou com o Thiago Almada, mas não tem nada de anúncio oficial, e a fonte ligada à diretoria do Flamengo segue dizendo que o Flamengo continua otimista na contratação do jogador, que tinha reuniões agendadas e que o Flamengo segue otimista na contratação do Thiago Almada. O Flamengo está em outras frentes também para contratar ponta, atacante, e essa questão do anúncio do Almada, essa contratação do Almada, era uma situação considerada importante para resolver o restante das posições. Por isso o Flamengo não avança também nas outras posições para saber, por exemplo, quanto o Flamengo vai gastar, né, nessa contratação principal. E tem ainda outras situações como o Luiz Henrique, outras situações que o Flamengo está tentando também contratar, que podem acabar sendo resolvidas com questão de troca. E a gente vai continuar trazendo informações para vocês. Na situação do Thiago Almada, a gente trouxe mais cedo que o José Boto tinha reuniões para avançar, para tentar chegar a um acordo, e o Thiago Almada, a informação que eu tinha é que ainda não estava com sinalização positiva para lado nenhum. Tá? Então, o Flamengo, como a gente sempre trouxe, e o próprio Boto deu entrevista para a gente, que não tinha a sinalização final, definitiva do Thiago Almada, apesar de outros veículos, outros jornalistas terem trazido, a gente continua mantendo que a informação, a mesma pessoa passa para a gente, que o Flamengo segue acreditando que pode fechar com o Thiago Almada. Essa fonte, quando eu mandei, falei, olha, tá saindo em tudo quanto é lugar lá que o River contratou. Aí ele fala, essas mesmas pessoas falavam que o Flamengo já tinha contratado e você sabia que não. Então, garanto que não tem notícia nova, que nem o River e nem o Flamengo chegaram a um acordo com o Thiago Almada. Essa foi a informação que eu recebi. Agora, a gente imagina o quê? Que eles querem, né, manipular a imprensa argentina e tal, até mesmo para ver se o Flamengo desiste. Essa que é a situação. Ver se o Flamengo o Flamengo deu prazo até amanhã. E aí não consegue isso, eles estão loucos que o Flamengo desista. E acaba que o Flamengo vai tendo que aumentar esse prazo, e toda essa situação está bem complicada.